Olá, seres curiosos, tudo bem? Eu sou a Cacá Oliveira. E eu sou a Anne Rodrigues. E vocês estão ouvindo Tá Por Dentro dessa História? Estamos de volta com a segunda temporada do nosso podcast, começando o ano de 2025 com o 21º episódio do programa. Para começar com o pé direito, a gente preparou um assunto maravilhoso e muito famoso, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Inclusive, é um assunto tema de muitas séries e filmes. Começaremos então nosso ano falando sobre o lobisomem, sua origem e suas diversas narrativas espalhadas pelo mundo. Traremos até a primeira entrevista feita por nós duas. Mas antes de darmos início a esse novo capítulo, queremos dar alguns recadinhos. O primeiro deles é que agora estamos no TikTok. Lá na plataforma, nós vamos postar curiosidades sobre os assuntos tratados aqui e sobre muitos outros. Então já aproveita para seguir a gente e acompanhe nossos conteúdos. O segundo anúncio é que nós também estamos com um blog para o podcast. A ideia do blog é trazer as histórias numa estrutura mais resumida e de forma mais objetiva. Então, se você é aquela pessoa que gosta de ler, prefere acompanhar as histórias na leitura, essa é a opção perfeita para você revisar todos os temas abordados aqui no programa. Enfim, curiosos, essas são as novidades que prometemos trazer a vocês. Dito isso e sem mais enrolação, bora pro episódio. De forma geral, a existência do lobisomem é tão antiga que é difícil identificar com certeza qual é o ponto inicial da origem dele. Mas aqui a gente vai tão longe no tempo quanto for possível para falar sobre esses metamorfos. E para falar sobre essa incrível criatura, nossas fontes de pesquisas foram o site super interessante, o dicionário digital Insólito Ficcional, artigo Lobisomem por Alexander Meirelles, o blog História Blog, Licaon e o surgimento dos lobisomens na mitologia grega pelo professor Paulo Alexandre Filho, o site da Escola de Teatro de São Paulo, o site do Instituto Junguiano de Ensino e Pesquisa, o site do Museu da Farmácia, o texto A Lenda do Lobisomem e sua atualização na tradição oral do Cariri cearense, por Ronaldo Moraes Leite, monografia Letras, o livro Geografia dos Mitos Brasileiros por Câmara Cascudo, o blog História de Roma, o site Morte Súbita, Vampirismo e Licantropia e o site História em Destaque. Em muitas culturas do mundo, existe a presença dos metamorfos, que basicamente são seres sobrenaturais que têm como habilidade a transmutação, e em sua maioria são humanos que se transformam em animais. Na África, temos histórias de pessoas que se transformam em leões, panteras, hienas, crocodilos, leopardos. Na China, em tigres, no Japão, em raposas e na Rússia, em ursos. O lobisomem também é um tipo de metamorfo e pode ser encontrado em muitos povos, inclusive aqui no folclore brasileiro. E para introduzir o capítulo de hoje, vamos começar falando sobre os aspectos gerais desse metamorfo. Ele é geralmente descrito como uma criatura grande. Tem traços de lobos, como orelhas grandes e pontudas, o corpo cheio de pelos e garras e caninos também compridos e afiados. Essa descrição pode variar dependendo da localidade da lenda, de quem conta ou quando conta. Dois exemplos bem populares para vocês perceberem a diferença física entre as versões pode ser a saga Crepúsculo, que retrata os lobisomens basicamente como lobos gigantes, e a série Teen Wolf, onde os lobisomens possuem mais um tipo de transformação, sendo o mais comum aquele em que o humano adquire traços lupinos. Outra coisa que vai ficar bem clara no decorrer do episódio é que durante muito tempo o lobo foi admirado e por vezes até venerado em algumas culturas. Mas depois ele passou a ser um animal que causava medo e a licantropia já foi interpretada como uma espécie de penitência ou até como algo causado pelo diabo. Inclusive, os primeiros caçadores de bruxa chegaram a declarar que a transformação em lobisomem era impossível, mas que as bruxas poderiam fazer com que uma pessoa acreditasse que havia se transformado num lobo. Esses caçadores, a título de curiosidade, são James Springer e Herr Kramer, que são os autores do famoso livro Maleus Maleficarum, o Martelo das Bruxas. Dito isso, vamos partir para os mitos por trás da história do lobisomem. Que uma das hipóteses sobre o surgimento do lobisomem é na Europa, vocês provavelmente já sabiam. Mas acreditem ou não, uma das primeiras histórias que se tem conhecimento relacionado ao metamorfo mais famoso do mundo surgiu de um mito grego. Tem um conceito grego que se chama híbris,
que pode ser interpretado como uma falha moral, arrogância funesta ou orgulho. É aquela arrogância exagerada, tão descomedida, que provoca a ira dos deuses. Em diversos episódios da mitologia grega, houveram mortais, inclusive heróis, que agiam de acordo com a íbris e desafiavam os deuses que se sentiam extremamente desrespeitados. E assim eles armavam alguma vingança divina contra eles. Licaon, ou Licaão, foi um desses mortais e no mito vamos ver as terríveis consequências de toda a sua perversidade e orgulho exagerado. Licaon era filho de Pélasgo e Melíbia, e rei da Arcádia, no Peloponeso. Licaon tinha 50 filhos e decidiu, numa bela tarde, um belo dia, decidiu testar a esperteza dos deuses. E aí ele matou um de seus filhos e serviu seus restos mortais para Zeus num banquete. O rei dos deuses, obviamente, ficou muito irritado pela afronta e também considerou o caso como um ato de extrema crueldade e desrespeito pelo conceito sagrado de família. Como castigo, Zeus decidiu transformar o rei Licaon numa fera selvagem, para representar sua natureza perversa. Então o mortal se metamorfoseou em um lobo. Além disso, Zeus matou todos os filhos de Licaon, lançando uma série de raios sobre eles. Mais tarde, Licaon foi associado às histórias dos lobisomens, principalmente porque sua transformação foi originada de uma maldição. E os termos ligados aos lobisomens, como licantropo e licantropia, também são conectados a Licaon, já que licantropia, do grego, é formada pela palavra likos, que significa lobo, e anthropos, que significa homem. Ou seja, Licaon, sendo um homem lobo, aparece como a primeira referência para as bestas ferozes que têm participação em várias lendas. Um outro indício da existência do lobisomem, que vem antes do mito de Licaon, inclusive, é pertencente à civilização suméria arcaica, do 3º milênio, que, segundo as escavações apontam, surgiu depois das terríveis enchentes que foram descobertas em vários lugares, como Shuruppak, Kish e Uruk. Em textos sumérios e babilônios posteriores, enchentes e dilúvios são enviados pelos deuses, assim como doenças, a seca e a fome, e antes dessas enchentes catastróficas, aparentemente existiam 5 cidades e para elas o poder real descia do céu. Depois do dilúvio, o poder real mais uma vez desceu à terra. Nessa época, as cidades-estados que surgiam guerreavam umas contra as outras, e de acordo com a semi-histórica lista dinástica suméria, a primeira cidade a se destacar nesses conflitos foi Kish. Porém, algum tempo depois, Uruk derrotou Kish e tomou o poder. E na lista dinástica do pós-dilúvio, Gilgamesh, o personagem principal desse contexto, seria parte da monarquia. Voltando rapidinho aqui aos sumérios, eles foram os primeiros habitantes da Mesopotâmia a conhecer a escrita, e foi em seu idioma que as tábuas de Nippur, considerados como os textos medicinais mais antigos, foram escritos. Esse povo possuía tanta influência que, mesmo depois da tomada do seu território pelos semitas, suas ideias, tradições, costumes e conhecimentos prevaleceram por muito tempo. O idioma sumério, falado na antiga Mesopotâmia, continuou sendo usado por muitos séculos depois da perda da identidade política, e por isso os primeiros textos de Gilgamesh foram escritos nessa língua, mesmo que sua maior parte tenha sido feita mais de 2000 anos depois da invasão semita. Bom, Gilgamesh foi um rei e um herói. Talvez o primeiro herói da história, mas com certeza o primeiro herói trágico, e a epopeia de Gilgamesh gira em torno dele. Para vocês saberem aqui sobre essas palavrinhas diferentes, os conceitos, para quem não sabe, epopeias são poemas longos que trazem relatos incríveis sobre heróis fictícios ou personagens históricos e podem ser escritos tanto em versos quanto em prosa. A Ilíada e a Odisseia de Homero são exemplos muito famosos de epopeias, que inclusive só foram escritas vários séculos depois do poema que gira em torno de Gilgamesh. A epopeia de Gilgamesh tem um lugar muito importante na história, uma vez que seu conteúdo traz à tona uma parte desconhecida do passado, que compreende o período entre Noé e Abraão. Desse período, apenas tinha um relato sobre Nimrod e sobre a Torre de Babel, que tem um pequeno espaço dedicado a eles na Bíblia. Nesses poemas, Gilgamesh não teve um nascimento sensacional ou uma infância extraordinária, como acontece com muitos outros heróis na mitologia grega, por exemplo. Quando as histórias começam, ele já era um homem adulto, com uma beleza superior aos demais, força descomunal, uma natureza semidivina. Gilgamesh tinha uma energia demoníaca, que forçava seus súditos a invocarem a ajuda dos deuses em diversos momentos.
Uma outra personagem que vai aparecer aqui junto com Gilgamesh é a divindade semita Ishtar, a bela e mais terrível deusa do amor e da guerra. Os sumérios conheciam ela pelo nome de Inanna, porém, como é mais comum, a gente vai continuar usando o nome semita, que é Ishtar. Bom, por ser a deusa tanto do amor quanto da guerra, ela tinha uma personalidade muito ambígua, podendo uma hora ser gentil, amorosa e sedutora, e depois ela se apresentava como uma divindade cruel e vingativa. Para ilustrar um pouquinho aqui para vocês sobre esses dois lados dela, vamos citar a parte de 2 hinos feitos em sua homenagem. O primeiro fala assim: Reverenciai a rainha das mulheres, a maior entre todos os deuses. O amor e o deleite revestem seu corpo. Ela está cheia de ardor, encanto e voluptuosa alegria. Seus lábios são doces, sua boca é a vida. A felicidade atinge seu auge quando ela está presente. Que visão gloriosa, os véus cobrindo seu rosto, suas graciosas formas, seus olhos cheios de brilho. O segundo apresenta o lado mais sombrio da deusa e diz o seguinte: Ó estrela da lamentação, fazeis com que os irmãos na paz se ponham em luta uns contra os outros, e, no entanto, inspirais uma amizade leal e perseverante. Ó poderosa Senhora das batalhas, que derruba montanhas. Ok, depois desse breve e longo resumo sobre a maravilhosa epopeia de Gilgamesh, que inclusive podemos trabalhar mais em programas futuros, o foco relacionado ao contexto dos lobisomens está no episódio quando Gilgamesh se apresenta em uma forma gloriosa, vestindo um manto e usando uma coroa. Desta forma, ele está quase tão bonito e radiante quanto um deus. Nesse momento, Ishtar vê Gilgamesh, passa a desejar o homem e tenta seduzir ele. Entretanto, além de recusar a deusa, ele ainda ofende ela. E mais uma vez temos aqui um exemplo da híbris que falamos mais cedo no mito de Licaon. Enquanto negava Ishtar, ele meio que jogou na cara dela seus relacionamentos passados, onde ela transformava seus amantes. Ela transformou em um pássaro com a asa quebrada, o outro em um lobo e um terceiro em uma toupeira cega. Esses feitos de Ishtar são um retrato do que possivelmente seria uma metamorfose na concepção dos babilônios. Gente, é muita afronta da pessoa, né? Bater de frente com a deusa da guerra e ficar jogando na cara dela. Os relacionamentos passados. Ele muito abusado. Achei ele muito abusado. Como esperado por tudo que já vimos aqui, o lobisomem foi trazido ao Brasil pelos colonos europeus. Até porque no Brasil não temos lobo. E embora tenham muitas versões sobre a origem da criatura, a tradição clássica dos mitos de lobisomem vem do mito de Licaon. Inclusive, na Grécia Antiga, houve um culto realizado ao deus lobo, uma oferenda de sacrifício onde o animal morto era um cachorro, considerado como inimigo natural dos lobos. Tempos depois, essa tradição foi levada para Roma e passou a compor as Lupercais. As Lupercais, ou Lupercalias, estão entre alguns dos mais famosos, antigos e duradouros festivais romanos. O nome dessa festividade está ligado à palavra lupus, do latim, e significa lobo. Acredita-se que a Lupercalia era realizada para afastar os lobos que sempre estavam atrás dos rebanhos. Só que mais tarde ela foi associada àquela história da fundação de Roma, que fala que Roma teve início com o nascimento de Rômulo e Remo. Mas enfim, esse não é o foco do programa hoje, então depois a gente fala mais a fundo sobre o que acontecia nas Lupercalias. A ideia de contextualizar aqui para vocês foi associar a cultura grega à cultura romana. Isso porque, segundo Câmara Cascudo, as influências latinas e gregas dizem que a licantropia é um castigo. Naquele mito grego de Licaon, tem uma vertente da narrativa que diz que se ele ficasse 10 anos sem comer carne humana, depois que fosse transformado, o rei poderia voltar à sua forma humana. No Satyricon, uma obra da literatura latina escrita pelo prosador romano Petrônio, perto do ano 60 d.C., tem a história de um soldado que se transforma em lobo na lua cheia e posteriormente é descoberto por causa de um ferimento. Já o naturalista Plínio fala sobre um homem da família de Anteus que foi escolhido e levado até a margem de um lago na Arcádia. Lá, o homem foi despido. Suas roupas foram colocadas sobre um monte de cinzas, ele atravessou o lago e, quando chegou do outro lado, se transformou num lobo. O homem manteria a forma animal durante 9 anos, e se não consumisse carne humana nesse tempo, era só ele atravessar o lago de volta e se tornaria homem de novo, quando tocasse a margem.
Por outro lado, os neuros, povos que viviam onde atualmente fica a Romênia, eram capazes de se tornarem lobos em determinados dias do ano, segundo o historiador Heródoto. Em relação à transformação, durante o primeiro século da era cristã, acreditava-se que ela acontecia de duas maneiras: por castigo, que seria a forma involuntária, e de um jeito voluntário, onde a pessoa assumia temporariamente a forma de lobo. A transmutação por castigo aparece em vários momentos da história, e alguns desses momentos são citados por Câmara Cascudo em seu livro Geografia dos Mitos Brasileiros. Por exemplo, na Inglaterra, São Patrício transformou um rei de Gales em um lobisomem. Na Irlanda, São Natalio fez com que um homem ficasse na forma de lobo durante 7 anos. Na Rússia, quando se ouviam os uivos das alcateias de lobos famintas, as pessoas atribuíam o som a pecadores que foram amaldiçoados por seus crimes, e depois que cumprissem a penitência, eles voltariam a conviver normalmente na sociedade. Fazendo uma associação dos nomes aqui para vocês, o licantropo dos gregos seria o versipélio dos romanos, o Warwolf dos germânicos, o Volkodlak dos eslavos, o Werwolf dos saxões, o Oboroten dos russos, o Hamama dos nórdicos, o Loup-garou dos franceses e o lobisomem da Península Ibérica e das Américas. Gente, depois de tanto nome diferente, de idioma estranho, por favor, me perdoem com as pronúncias, porque aqui a única coisa fácil de ler aqui é lobisomem. Lobisomem. Que chegou em Portugal, virou lobisomem, chegou no Brasil, graças a Deus, também ficou lobisomem, porque... Gente, muitos nomes complicados. Muitos nomes complicados. Chegando na Europa, o lobisomem, que tem as variações europeias em Loup-garou, Werewolves e Volkodlaks, eram comparados aos feiticeiros e por isso eram condenados à morte. Inclusive, a situação de metamorfose era considerada como uma superabundância de melancolia, que só poderia ser curada se a pessoa morresse. Eu achei isso aqui de uma atitude tão extrema, cara. Superabundância de melancolia. Total. Eu vou virar um lobisomem daqui a pouco. Eu vou ser condenada à morte daqui a pouco. Bom, uma outra versão europeia conta que se a mulher tiver 7 filhas, o 7º, nascer menino, trará a maldição da lua cheia e se transformará num animal parecido com um lobo, que caminha nas patas traseiras, corre como um cachorro e tem o corpo peludo. Se a criatura atacar uma pessoa e ela não morrer, a vítima também passará a se transformar em lobisomem. O ser volta ao estado de homem quando o galo cantar pela manhã e terá as roupas rasgadas e o gosto de sangue na boca. Na África, algumas tribos possuem rituais secretos com iniciações complexas, onde os membros podem imitar os costumes de um lobo ou um tigre. Mas geralmente o que é mais conhecido é o que se chama de dupla personalidade, onde o espírito de um homem deixa o corpo e possui um lobo ou uma hiena, enquanto o corpo humano permanece adormecido. Caso esse animal enfeitiçado seja ferido, o espírito volta automaticamente para o corpo. E aí o homem acorda e morre, se a ferida for mortal, ou ele fica com o mesmo ferimento que sua personalidade animal sofreu. Na Ásia, os relatos são muito parecidos com essas versões africanas. Já em Portugal, conta-se que a pessoa nasce como lobisomem, normalmente por predestinação ligada ao número da astrologia acádia ou caldaica. Mas pode ser que a criança seja fruto de um incesto. O lobisomem é o filho que nasceu depois de 7 filhas mulheres. Assim como na versão que a Anne falou mais acima, nessa história o lobisomem é o filho que nasceu depois de 7 filhas mulheres. E numa terça ou numa sexta, quando ele tiver 13 anos, o garoto vai sair de noite e num lugar onde um jumento caiu. Gente, isso é muito específico. Quando ele tiver 13 anos, ele vai ir num lugar e onde um jumento caiu, vai começar a transformação. Bom, e depois disso, durante todas as terças e sextas, de meia-noite até as 2 horas da manhã, o lobisomem tem que correr, passando por 7 cemitérios de igreja, 7 vilas acasteladas, 7 partidas do mundo, 7 outeiros e 7 encruzilhadas. Depois disso tudo, ele volta até o lugar da primeira transformação e retoma a forma humana. Pra quem não sabe, gente, inclusive a gente também não sabia, esses outeiros são tipo lugares do terreno que tem uma formação montanhosa. Não é exatamente uma montanha, mas é como se fosse... Você tá num terreno reto e aí você passa e tem... Uma mini montanha. Um mini morrozinho. Um mini morrinho. Então, o lobisomem tem que passar por 7 desses. Por quê? Não sabemos, mas ele tem que passar.
E daí, para quebrar essa maldição, alguém tem que ferir a criatura. Só que se essa pessoa que feriu o lobisomem for atingido pelo sangue dele, essa pessoa também vai sofrer as transformações da maldição do lobisomem. Isso, e essa história também fala que o lobisomem tem o costume de correr ao escurecer, passando pelas aldeias onde os lavradores ainda não dormiram. Ele passa como uma flecha e as matilhas de cachorro vão atrás dele. Se for dito Ave Maria 3 vezes, a criatura desaparece. E também é possível usar o signo de Salomão como forma de espantar a besta. Essa é uma das versões mais antigas e comuns do lobisomem em Portugal, onde ele também é conhecido como corredor ou tardo, e as fêmeas recebem os nomes de peeiras ou lobeiras. Na cultura sueca, os lobisomens são mulheres idosas que podem paralisar o gado e as crianças com apenas um olhar, e elas também têm unhas venenosas. Na Turquia, os xamãs participam de rituais específicos e trabalhosos para se transformar em lobisomens. Já no Haiti, essas criaturas recebem o nome de gerrouge e capturam crianças com a intenção de que a maldição seja passada para frente. Na América, de uma forma geral, ainda não foi identificada a presença do lobisomem no período pré-colombiano, o que reforça a ideia de que a lenda aqui surgiu por influências portuguesas e africanas. Inclusive, nas variadas versões existentes no Brasil, a descrição portuguesa é fortemente identificada. O lobisomem seria um dos 7 filhos homens de um casal, ou então fruto da maldição de um homem que se relacionou com a irmã. E ainda existem alguns lugares onde corre o boato de que o 7º filho homem deve receber o nome de Bento ou Custódio. E se for uma mulher, deve receber o nome de Benta ou Custódia, para que assim a maldição seja afastada da família. Já em outros lugares do país, principalmente no norte e no nordeste, os homens anêmicos são todos propícios a se transformarem. Ou seja, não há um motivo exato para a existência do homem-lobo. Também não se fala sobre mulher lobisomem nos contos brasileiros. Outro ponto importante sobre a lenda lupina aqui no Brasil é que em nossa cultura o lobisomem não costuma atacar para matar. Ele não tem um destino de terror ou salvação como outras criaturas. Ele apenas existe para cumprir sua penitência. Quanto à forma de se transformar em lobisomem, Câmara Cascudo descreve um processo muito parecido com o da versão portuguesa, e ele conta que o único jeito de alguém se transformar em lobisomem é deitando no chão, numa encruzilhada onde os animais dormem. E atenção, gente, que assim, o ritual... Gente, escutem o que a Cacau vai falar, imaginando exatamente o que ela está descrevendo. É cômico. A cerimônia tem que seguir os seguintes passos. Numa noite de quinta para sexta, o homem que deseja se transformar vai se despir, dar 7 nós em sua roupa e urinar em algumas partes dela. Ele então vai se deitar de costas no chão, estender os cotovelos para frente e dobrar os joelhos o máximo que conseguir. Depois disso, ele vai se remexer freneticamente da esquerda para a direita, imitando a voz do animal que ele deseja transformar do jeito mais fiel possível. Depois de certo tempo, que não ficou especificado aqui quanto tempo, o lobisomem se ergue no lugar onde o homem se deitou. Daí, a criatura desata a correr das 11 da noite até as 2 da madrugada e no primeiro cantar de galo, ela volta na velocidade de um raio até o lugar onde se transformou e começa a se remexer novamente, só que dessa vez no sentido contrário, da direita para a esquerda. E daí a pessoa vai voltar para a forma humana. Câmara Cascudo também fala que quando se levanta, os joelhos e os cotovelos do homem vão estar sangrando, porque enquanto corre como lobo, é nessas partes do corpo que tem um atrito com o chão. Enquanto humano, a pessoa que se transforma em lobisomem, e aqui não fica claro se é a transformação voluntária ou a involuntária, tem algumas características específicas. Ela não come direito, preferindo comidas salgadas e picantes, tem muitos bocejos e são sonolentos. Sofre constantemente de náuseas e alguns dizem que é por causa do gosto de sangue na boca. São pessoas mais lentas, têm muita sede e são bastante apáticos e indiferentes. Como pontos fracos do lobisomem, se alguém pegar as roupas da encruzilhada e desfizer os nós ou então esconder as peças, o homem vai passar o resto da vida como fera. Outro ponto é que qualquer corte feito no lobisomem acaba com a magia da transformação, só que a criatura é imune a tiro.
a não ser que a bala esteja banhada em cera de uma vela de altar onde foram celebradas 3 missas na noite de Natal. E, como a Anne também disse mais cedo, o signo de Salomão, ou sinal de Salomão, que é aquela estrela de 6 pontas, é um talismã muito poderoso contra o lobisomem e pode ser usado para espantar ele. E como se não bastasse todos esses fatos curiosos sobre o lobisomem brasileiro, tem ainda a versão praiana da criatura. A diferença é que antes de sair a correr, o lobisomem da praia tem que comer todas as cascas de caranguejos, guaiamuns e ciris que encontrar pelo caminho. Além disso, ele não se aproxima do mar porque é considerado sagrado. Também é importante dizer que o lobisomem é muito confundido com uma outra entidade do folclore brasileiro, que se chama capelobo, mas é importante vocês saberem que não são a mesma criatura. Bom, existem diversos relatos pelo Brasil de pessoas que já tiveram contato com algum tipo de criatura do folclore, ou até mesmo com mais de uma. Um exemplo disso são os relatos colhidos por Monteiro Lobato durante sua pesquisa para a elaboração do inquérito do Saci Pererê, que inclusive citamos alguns no nosso último episódio da trilogia do Halloween, onde falamos sobre o Saci. É o episódio 12 aqui no podcast. No episódio de hoje também temos um pequeno relato, colhido por nós, aliás, de vivência com o lobisomem, que aconteceu na Bahia em meados dos anos 80. O meu pai contou pra gente sobre 2 experiências que ele teve quando era adolescente e ainda morava na Bahia. E agora nós vamos soltar a entrevista na íntegra pra vocês. Então, pai, primeira coisa, como é que você se sente participando aqui de uma entrevista pro nosso podcast? Surpreso, né? Mas com prazer. Tá, então vamos lá. Vai falar do lobisomem. Meu pai vai contar o relato de uma história de lobisomem que ele ouviu e até presenciou uma cena, né, pai? Verdade. Ele presenciou quando ele morava lá em Guanambi, na Bahia. Quantos anos você tinha, mais ou menos? Foi o ano de 86. A gente tinha uns 14 anos na época. 14 é isso mesmo, uns 14 anos. Tinha um homem, uma família. Aí o homem, marido do pessoal lá, a família lá, chamava Seu João. E tinha a lenda que ele virava lobisomem. Ele não saía de casa, ficava só em casa. Mas ele não sabia se era verdade ou não. Tinha um outro também, que o outro era mais sinistro. E as pessoas falavam, ele não se misturava muito com gente, não. Aí uma época a gente morava lá, chamava na fazenda, só tinha umas casas e as casas tudo era rosa. Os outros era barracão, construído de madeira. Aí nessa época nós estávamos morando numa casa rosa. Na frente da casa tinha a estrada, depois da estrada era algodão. A fazenda era a fazenda de algodão. E na casa, o esposo da minha mãe, ele colocou um sinuca. E o pessoal ia pra lá, né? Se divertir no sinuca. E eles estavam, era por volta de umas 10h30 para 11 horas. Eu estava deitado no primeiro quarto da casa. Dava bem de frente para a sinuca. Aí estava a porta e a janela aberta. E os cachorros começou a latir, uns 6 cachorros mais ou menos. Começou a latir, e aquele trem foi chegando, foi vindo. Aí acabou que esse bicho, eles não conseguiram identificar direito, mas o bicho tentou entrar dentro de casa. Eles escorou com um taco de sinuca. O trem foi real, o trem foi sinistro. Os homens segurou aquilo com um taco de sinuca. E aí e os cachorros em cima, e ele voltou. E aí no meio do algodão assim, ó, ele deu um redemoinho. Só via cachorro gritando como se tivesse tomado uma pancada, e ele desapareceu. E dessa vez foi isso. Então a outra vez
A gente, nesses barracão, a gente era feito de madeira. E quando dava época da lua, a gente morava no fundo era uma mata, na frente era uma capoeira. Aí outra vez os cachorros deu num bicho também. E essa história de lobisomem lá era muito forte nessa região. E aí lá tinha muito murundu. Murundu aquelas, né, de terra assim, ó, feito pela natureza mesmo. O bicho ficou bem em cima dele assim, aquele bichão grandão. E os cachorros gritando. Aí mais uma vez ele desceu sentido a mata e é como se batisse nos cachorros. E os cachorros voltou tudo para trás gritando. O trem lá é sinistro. E ele passava rápido? Não. Ele não passava rápido assim, não. Dava pra... Por exemplo, o dia que ele tentou entrar dentro de casa, o pessoal viu, só que eles não conseguiram definir que aparência, o que era, o que não era. E essa outra vez, ele estava em cima do murundu, estava um pouco de longe. Mas não era um animal, um trem grande. Era meio esquisito. Ele só aparecia nessas épocas de lua. Ninguém sabe se era verdade, né? Mas aparecia um bicho lá, aparecia, viu? Se era o ser humano que se virava, ninguém sabia. Mas existiu o trem é feio. E você sabe se esse seu João tinha irmão? Ou irmã? Não lembro. Eu acho que não tinha, não. Ele não tinha irmão, não. Ele só ficava dentro de casa. A gente tinha um medo dele. Todo mundo tinha medo dele. Mas a gente não sabia se ele virava ou não. A primeira coisa que eu lembrei quando eu vi a história foi do Redemoinho. Me lembrou o Saci. Uhum. E outra coisa também, que os cachorros ficaram incomodados, ficaram latindo, ficaram atrás da criatura, seja lá que criatura for essa, porque as lendas dos lobisomens falam, né, que os cachorros não gostam de lobisomens. Tem até uma parte que fala que são inimigos, né? Inimigos naturais dos lobisomens. E assim, enquanto a gente estava ouvindo, né, o relato do pai da Cacau, eu tava até comentando com ela, tipo, vai fugir um pouco do assunto de lobisomem, mas é a questão da contação de história, né? Que eu acho, gente, sensacional, muito... Imagina, gente, você roda e o pessoal começa a contar várias histórias de vivências e tudo mais. Coisas que aconteceram, exato, experiências de vida. E isso é um negócio que tem muito em interior, assim, sabe? Esses relatos, principalmente de criaturas que aparecem e tudo mais. E o interessante também é ver a quantidade de relatos que são parecidos. Então, talvez não seja coisa aí da cabeça da galera. Gente, as lendas, seja mito, seja verdade, elas começaram de algum lugar. Exatamente. As explicações para o mito, para a maioria dos mitos, é realmente aquela ideia de que as pessoas não sabiam explicar uma coisa e criavam deuses, criaturas, histórias. Mas alguma coisa elas viram para poder começar a contar essas histórias. Exatamente. Igual meu pai fala no relato que ele não sabia o que era. Depois a gente conversando, até depois de entrevistar, ele falou que não acredita muito nessas histórias de lobisomens e tudo mais, mas que até hoje ele não tem certeza do que era aquilo que ele viu. Que viu mais de uma vez, inclusive, em períodos que ele conta no relato, que aparecia em época de lua. E ele comenta também uma coisa que eu achei interessante, é que ele comenta que o moço, o seu João, era muito recluso, né? Ficava só na dele e todo mundo tinha medo dele. E mais cedo a Anne trouxe aqui no episódio, quando estão na forma humana, são apáticas, são reclusos, são mais introspectivos e tudo mais. Então eu achei... E aí bate com o seu João, né? Bate com o seu João. Só ficava em casa... Às vezes seu João era lobisomem. E eu, mas a Carol aqui escutando, porque assim, a gente não é do tipo de galera que sai muito, sabe? A gente vai pra lugares específicos. Então, e agora eu falando por mim, principalmente, eu fico muito em casa. Aí eu até tava brincando aqui com ela, falando assim, gente, será que eu sou lobisomem? Aí a gente lembrou, né, que não existem lobisomens mulheres, mas talvez nós seremos as primeiras mulheres a se tornarem lobisomens. Exatamente. Então, se numa terça-feira, numa sexta-feira aleatória, a gente sair correndo no escuro,
Não se assuste, tá? Eu e Estão Carolina. avisados, estão avisados. Beleza. Agora que a gente já tem uma noção de como a história do lobisomem foi ganhando força nas variadas culturas do mundo, vamos falar sobre a famosa relação de inimizade entre lobisomens e vampiros. Vamos ter um episódio especialmente dedicado aos vampiros. Porém, só para que fique mais claro para vocês, precisamos dizer que a origem da mitologia vampírica vem em grande parte da região dos Balcãs do Sul. E lá também surgiu essa relação por causa do termo usado para designar os vampiros. A palavra vricolocas, que era utilizada em muitas línguas eslavas para descrever os vampiros, gerava muita confusão quanto ao seu significado. No início do século XX, o folclorista Friedrich Krauss chegou à conclusão de que os vricolocas, chamado de Vukodlak na Bósnia, onde o pesquisador estava trabalhando, era um lobisomem, um homem ou uma mulher que se transformava em lobo e atacava o gado. Porém, estudiosos recentes argumentam que o termo surgiu a partir de uma palavra antiga, que estava relacionada ao antigo ritual eslavo, de usar peles de lobo durante o primeiro milênio da era cristã. Antes disso, o professor romeno Mircea Eliade, que também foi um mitólogo cientista das religiões, filósofo e romancista, observou que os dácios tinham por tradição transformar seus jovens guerreiros, vestindo eles com pele de lobo e fazendo alguns gestos específicos do ritual. O povo dácio era de origem trácia e vivia em Dácia, uma região histórica da Europa Central. Esse reino foi construído através das conquistas de um dácio chamado Burebista, que viveu entre 80 e 44 a.C. Inclusive, algumas tribos celtas foram destruídas ao longo desse processo de conquista. Parte desse reinado ficava onde hoje é conhecido como a Romênia. Bom, nessa época o lobo era admirado. Porém, com a chegada do segundo século, o lobo começou a ser temido porque atacava as pessoas e o gado. Então, era visto como uma ameaça para a população. Durante esse período, a palavra vricolocas, que tinha todo esse simbolismo ligado aos rituais de lobo, foi perdendo seu significado e passou a referenciar aos vampiros. Logo depois, na Romênia, Sérvia, Croácia e em outros países dos Balcãs do Sul, esse termo foi substituído pela palavra vampiro. Um outro estudioso, professor de línguas e literaturas eslavas, Jan Louis Perkovsky, diz ainda que a palavra fazia referência a uma criatura mitológica que perseguia as nuvens e devorava a lua, e que nunca foi usada como nomenclatura para lobisomem, conforme Krauss sugere. Além da possibilidade de terem sido associados ao mesmo termo em algum momento da história, os vampiros e os lobisomens passaram a ser retratados juntos no cinema. No século XX, os dois seres mitológicos começaram a compartilhar cenas e histórias nos filmes e de lá para cá essa relação se tornou extremamente natural. Alguns dos primeiros filmes que contam com a presença das duas criaturas noturnas são A Volta do Vampiro, de 1943, Casa do Frankenstein, de 1944, Casa do Drácula, de 1945 e Abbott e Costello Conhecem Frankenstein, de 1948. Como produções mais atuais, podemos citar a saga Crepúsculo, que já foi mencionada aqui mais cedo, a série Diário de um Vampiro e seu spin-off, Os Originais, a série Sobrenatural, entre várias outras. Já como filmes e séries específicos para lobisomens, temos a série Teen Wolf, que também já foi citada, os filmes Castelo do Medo, Lobisomens na Noite, Um Lobisomem Americano em Londres e muitos outros. Eu preciso comentar que... Você já assistiu Teen Wolf? Não. Então, eu já assisti... Estou no processo. Estou assistindo Teen Wolf, já assisti Diário de um Vampiro. E é muito legal a diferença, porque em Diário de um Vampiro, os lobisomens, eles têm características de lobo quando estão humanos, tipo assim, os olhos mudam de cor, as presas crescem e tudo mais. Quando estão na forma de lobo, eles viram lobos comuns, com mais força, mais velocidade e tudo mais. Só que quando tá na época de lua cheia, eles não conseguem controlar a transformação normal. Só que, tipo, o processo de transformação é muito dolorido, tipo, os ossos todos se quebram, é tipo uma tortura. Não, mas eu imagino que realmente deveria ser assim, né? Tipo, nas transformações. Já em Teen Wolf, tipo assim, quando eles estão
como foi dito no começo do podcast, tem mais de uma transformação. Uhum. Daí eles podem os pelos crescem, os olhos mudam de cor, eles ficam com um semblante mais parecido com um lobo, assim. Uhum. Isso eu acho mais interessante na série de Teen Wolf, porque o rosto deles realmente muda, não só a cor dos olhos. E na lua cheia, eles também são meio que escravos da lua, eles não conseguem controlar. Só que a transformação parece que ela não é tão dolorosa. Uhum. Eles não conseguem se controlar, ficam com raiva, saem matando qualquer um que vem pela frente, mas não é uma coisa assim, os ossos se quebram e tudo mais. Então eu acho muito interessante a diferença entre as duas séries. E sobre Crepúsculo a gente não comenta muito porque... Vamos continuar. Vamos continuar. Ok, gente, depois dessa nossa pausa aqui pra comentar nossas séries e filmes preferidas, exceto Crepúsculo. Coloca ênfase nisso. Bastante ênfase. A gente sai da ficção e do universo dos mitos e agora a gente vai falar sobre a licantropia na vida real. Lembra que a gente falou sobre o uso da pele de lobo mais cedo? Além dos rituais que os povos antigos faziam, outro motivo para a prática seria o frio extremo. Na Europa, durante o inverno, numa época onde não existia luz elétrica nem sistema de aquecimento, é mais do que viável a ideia das pessoas usarem peles de animais, incluindo de lobos, para se aquecerem. Agora, imaginem o seguinte cenário. Um homem solitário, coberto com peles de lobo, faminto e com mau cheiro. Ele se vê obrigado a atacar pessoas e casas em busca de alimento. É um evento mais do que suficiente para alimentar a imaginação fértil das pessoas, principalmente numa época onde a informação era recurso escasso e o medo e as superstições governavam a mente das pessoas. E além disso, muitas doenças raras eram mal vistas antigamente, e até hoje inclusive. E as pessoas sofriam grandes preconceitos e ataques por isso. Uma possibilidade é que a doença causada por uma mutação genética, que hoje é conhecida como hipertricose ou pelo nome popular síndrome do lobisomem, pode ter sido um dos motivos para a disseminação da existência de lobisomens. Já na psiquiatria, o termo licantropia clínica é uma zoopatologia em que o indivíduo acredita se transformar em lobo. Kevin Crossan, o escritor do livro The Nature of the Beast, que traduzido seria A Natureza da Besta, argumenta que o lobisomem sempre foi uma metáfora para as pulsões sombrias da humanidade que se voltam para a violência, e na esfera dos adolescentes reflete a dificuldade dos jovens em lidar com seus instintos. Essa interpretação é bem parecida com a do psiquiatra e psicoterapeuta Jung, que vê o lobisomem como uma projeção arquetípica, ou seja, ligadas a referências universais e comportamentos, desejos, medos e instintos compartilhados pela humanidade e que fazem parte do inconsciente coletivo. O encontro entre a ficção e a realidade é visto nos séculos XVI e XVII na Alemanha e na França, quando assassinatos brutais envolvendo corpos mutilados trazem como suspeitos indivíduos que alegavam ter se transformado em lobo para atacarem suas vítimas, logo depois de terem feito pactos com o diabo ou outros espíritos em busca de bens materiais. Gilles Garnier, por exemplo, foi um serial killer francês acusado pela morte de crianças e condenado por ser lobisomem depois que foram atestados atos de canibalismo por parte dele. Bom, galera, esse foi o episódio de hoje. A gente quis escolher um tema que é de interesse geral e esperamos ter acertado na proposta. Trabalhar nessa história foi muito bom, pelo menos. É um assunto que tem muito material de pesquisa, tem muitas versões para as lendas, tanto aqui quanto na gringa, então realmente foi muito da hora. Fora que, para quem é fã do sobrenatural, o lobisomem está entre as criaturas queridinhas, assim como os vampiros, bruxas, fantasmas e etc. Aliás, vão se preparando, porque essas outras entidades ainda vão aparecer aqui no nosso programa. Mas enfim, precisamos dizer que a gente estava morrendo de saudade de aparecer por aqui e é muito bom estar de volta. Também esperamos que esse ano seja incrivelmente maravilhoso. Que esteja sendo, na verdade, né? Pedimos que vocês curtam, comentam e compartilhem o episódio de hoje no YouTube e no Spotify. Mande mensagem pra gente no direct do @dentro_da história ou no e-mail tapordentrodessahistoria@gmail.com. Os links estão aqui embaixo. Lembrando que nossa série sobre os mitos ligados ao zodíaco ainda não acabou e voltamos com ela na próxima semana. Nosso último capítulo foi sobre o signo de Escorpião e semana que vem traremos o mito de Sagitário. No mais, é isso, gente. Um abraço enorme e até o próximo episódio.
Esse episódio foi gravado por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues. Roteirizado por Carolina Oliveira. Editado por Flaviane Rodrigues. E as artes do episódio foram feitas por Carolina Oliveira e Flaviane Rodrigues.